Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus. Vamos orar? Hoje vamos orar o Salmo 7, oração pedindo ajuda de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança, salva-me, livra-me de todos que me perseguem. Não permitas que eles como um leão me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão morto, largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque Tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de Ti, e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompense os que são direitos, pois Tu és o Deus justo e julga os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo, Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo e todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades, eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para me pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Bendito é todo aquele que vem em teu nome, Pai. Deus de poder e glórias, Deus de poder e maravilhas, Deus de poder e mistério. Pai querido, Pai amado, soberano, só o Senhor é Deus e não há outro Deus, somente o Senhor é santo e não há outro santo. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por mais um momento na Tua presença, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, bendizemos Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelas Tuas misericórdias que nos alcançam todas as manhãs, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que a causa de nós não sermos consumidos é por causa das Tuas misericórdias, que se renovam todas as manhãs. Obrigado pelos livramentos que nós vemos, que nós não vemos, que o Senhor está sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, nós te pedimos a Tua proteção neste dia, Senhor Jesus. Nos protege, nos livra dos perversos, nos livra dos homens maus, Senhor Jesus. Nos livra de toda maldade, Senhor Jesus. Julga os pensamentos deles, Senhor Jesus, e nos protege como um escudo. Nos salva, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus, é um juiz justo. Todos os dias o Senhor condena os maus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós agradeceremos a sua justiça e cantaremos louvores ao Senhor, Deus Altíssimo. Pai, a Tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem e que nós comeremos o melhor desta terra, Senhor Jesus. Senhor, muitos se levantam, Senhor, contra nós, Senhor Jesus, nos persegue, nos calunia, nos acusa, Jesus. Venha ao nosso favor, Pai, levanta do seu trono, Senhor, julga a nosso favor. O Senhor é um juiz justo, o nosso advogado fiel, Pai. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem, Pai. Muitas vezes nós não entendemos o Seu trabalhar, Senhor Jesus, mas aquilo que nós não entendemos hoje, vai fazer todo sentido lá na frente, Pai, porque nós não precisamos entender, nós só temos que crer. Crer que o Senhor está trabalhando a nosso favor, crer que o Senhor irá se levantar, Pai, e fazer justiça por nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos nessa tarde, Senhor Jesus, pelo Teu agir nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós não somos deste mundo,
Por isso, Satanás, você não vai mais dirigir a nossa vida. Nós anulamos, nós cancelamos, nós paralisamos a autoridade que você vinha exercendo sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso salário, sobre os nossos bens, porque toda a autoridade que foi dada a Cristo pertence a nós. E por meio de Cristo nós podemos exercitar essa autoridade. Oh, Deus tem me feito pisar sobre o pescoço da fraqueza, do medo e da incapacidade. Nós ficamos firmes e declaramos que aquele que crê em Cristo não será envergonhado. Nós não seremos envergonhados, Pai. Nós não seremos envergonhados. Fecha a boca do leão, Pai. Fecha a boca do leão. Nós não estamos confiando na nossa própria força, pois a Bíblia não fala uma única palavra a respeito de ser forte em si mesmo. Paulo, escrevendo para a igreja de Efésio, ele disse: quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Assim, Deus é a minha força, o Deus é a minha capacitação. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor Deus é o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso libertador, o nosso Deus, a nossa fortaleza em quem confiamos, é o nosso escudo, a força da nossa salvação, o nosso alto refúgio. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, o Senhor Jesus é a nossa força, o nosso escudo. Senhor Deus nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Graças a Deus, o Senhor Jesus é a nossa capacitação, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque em Cristo, Deus nos faz maior do que os nossos inimigos, porque nós somos vencedores com Cristo. Oh, aleluia, Jesus, santo, santo é teu nome, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder que o diabo vinha exercendo na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Porque nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso nós resistimos a vocês, demônios, em nome de Jesus Cristo. Pois no nome de Jesus Cristo vocês não podem nos ferir. Pois o sangue de Jesus Cristo está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós exigimos que todo mal, todo demônio, todo espírito imundo saiam da nossa vida agora, em nome de Jesus. Que todo mal seja banido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós não somos movidas pelo que nós vemos, nós não somos movidas pelo que nós sentimos, nós somos movidas pelo que nós cremos. E nós cremos na vitória plena e total em todas as áreas da nossa vida. Nós cremos na Bíblia, nós cremos em Deus, nós cremos que somos mais do que vencedores. Nós cremos que somos abençoados por todos os lados. Nós cremos na nossa restauração, na restauração da nossa família, na restauração financeira, espiritual, profissional, sentimental, em nome de Jesus. A tua palavra diz que as bênçãos do Senhor estão a nos alcançar, que onde nós colocarmos as nossas mãos, bendito nós seremos, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós possuiremos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Agora eu continuando na brecha, eu digo que tudo aquilo que você, diabo, usou tocar nas nossas vidas, ouça bem, você não tem mais nenhuma autoridade para fazer, porque nós tomamos a nossa posição em Cristo Jesus, nós compartilhamos da mesma autoridade que Jesus tem e damos-lhe ordens para assumir das nossas vidas, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, nós resistimos a você, diabo, em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus e agradeço a Deus por esta autoridade que Deus exaltou soberanamente e deu-lhe um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que todas as línguas confessem que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, em nome de Jesus, que é sobre todo nós, declaramos que a nossa casa é do Senhor Jesus, nós declaramos que os nossos filhos são do Senhor Jesus, nós declaramos que a nossa família é do Senhor Jesus, nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal vai nos atingir. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, não prosperará em nome de Jesus, e que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque essa é a herança dos filhos do Senhor. E nós somos teus filhos amados, Pai. Em nome de Jesus, nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, Pai. A tua palavra diz que se eu tiver fé e não duvidar, eu direi a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e isso se sucederá. Essas são palavras de Jesus, eu creio nelas, porque Jesus não mente. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Por isso, Satanás, você não vai mais dirigir a nossa vida. Nós anulamos, nós
cancelamos, nós paralisamos suas ações malignas nas nossas vidas, na nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós somos fortalecidas no Senhor na força do seu poder, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo poder do inimigo. Em nome de Jesus, nós ficamos firmes e declaramos que aquele que crê em Cristo não será envergonhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus é a nossa força, o nosso escudo. Aleluia, Jesus. O Senhor, quando os nossos adversários e nossos inimigos investirem contra nós para comer as nossas carnes, vão ser eles que vão tropeçar e cair. E ainda que um exército nos cercasse, o nosso coração não temeria. E ainda que a guerra se levantar contra nós, no Senhor nós confiamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus e na autoridade que há no poder do nome de Jesus, nós declaramos falido todo o projeto das trevas. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda resistência está cancelada, anulada, destruída em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia, Jesus. Tudo é possível aquele que crê no Senhor, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, e nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Nós tomamos posse do livramento do Senhor em nome de Jesus.